Fala, meu povo, eu espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Neste vídeo a gente vai falar sobre o benefício de aposentadoria por idade rural da mulher. Vamos trazer aqui os requisitos, as condições para ter direito ao benefício. Eu sou o Tasso Henrique Brandão, advogado, especialista em direito e processo previdenciário. Tenho mais de 12 anos de experiência com direito previdenciário, sendo mais de 10 no INSS. Eu era servidor do INSS, pedi exoneração e atualmente advogo principalmente na área do direito previdenciário. Mas antes de entrar no assunto, antes de explicar a você, eu peço a você que dê o like ou dislike. Se ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo, deixe seu comentário lá embaixo, diga de onde você é, de qual cidade, qual a sua dúvida. Se puder, compartilhe este vídeo, ative as notificações, pois tem informações importantes, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal e vamos ao assunto. Aposentadoria por idade rural da mulher. É esse benefício que a gente vai explicar aqui, mas antes é necessário que eu faça duas observações. A primeira observação é que aqui a gente vai tratar desse benefício somente para segurada especial. Embora o nome do benefício seja aposentadoria por idade rural, todos os segurados especiais, seguradas especiais, têm direito ao benefício, desde que cumpram os requisitos. Tudo bem? E afinal de contas, quem são essas seguradas especiais? A produtora rural, trabalhadora rural, a pescadora artesanal e a extrativista vegetal. Essas são as seguradas especiais que têm direito ao benefício aposentadoria por idade rural. Ah, professor, então, mesmo ela sendo pescadora, ela vai ter direito ao benefício de aposentadoria por idade rural? Sim, se ela for pescadora artesanal, sim. Por quê? Porque aqui a gente vai falar do benefício para segurado especial, a segurada especial. Tudo bem? Então, se for segurada especial, ela, comprovando os requisitos, vai ter direito ao benefício, mesmo que ela seja extrativista vegetal ou pescadora artesanal ou produtora rural. Tudo bem? E mesmo que trabalhe em regime de economia familiar ou individual, comprovando os requisitos, ela vai ter direito ao benefício, ok? Segunda observação, sempre que você for requerer solicitar algum benefício no INSS ou uma CTC, tudo bem? Sempre que você for requerer ou solicitar algum benefício no INSS, eu recomendo que você procure o auxílio de um profissional da área, tá? Um advogado especialista em direito previdenciário de sua confiança. Por quê? Porque a cada dia que passa, está mais complexo para você ter direito aos benefícios, comprovar, é um catatal de documentos. Então, um profissional da área que lida com aquilo dali todos os dias, ele tem bem mais facilidade em compreender a legislação, obviamente, porque é o trabalho dele, e ele está sempre se atualizando. Então, não deixe de buscar o auxílio de um profissional, de um advogado especialista em direito previdenciário, de sua confiança para requerer os benefícios. Tudo bem? Seja aposentadoria, seja BPC, seja salário maternidade, seja auxílio acidente, seja qual for o benefício. Sempre procure a ajuda de um profissional. Tudo bem? Especialista e de sua confiança. Ok? Dito isso, vamos lá. Aposentadoria por idade rural da mulher. Tudo bem? Então, quais são os requisitos aqui para segurada especial? No mínimo, 55 anos de idade. Ah, professor, mas eu já estou com 57. Então, talvez você esteja perdendo 2 anos já de benefício ou não, né? Vai depender das suas provas, ok? Mas a idade mínima é 55 anos de idade e o tempo mínimo, a carência do benefício, você tem que comprovar 15 anos de efetivo exercício na atividade. No mínimo 15 anos. E aqui vem outra observação. Como se trata de segurada especial, não é obrigatório que você contribua todos os meses para a Previdência. Contribua 180 meses, que é a carência do benefício. 15 anos são 180 meses.
Como se trata de segurada especial, não é necessário que contribua todos os meses. O que o governo quer, o que o INSS quer, é que você comprove o efetivo exercício da atividade que você está declarando. Tudo bem? Se você é produtora rural, você vai ter que comprovar que exerceu a atividade por no mínimo 15 anos. E aqui vem outra observação. Esses 15 anos eles não precisam ser ininterruptos, ou seja, 15 anos de uma vez. E 15 anos anterior ao requerimento do benefício. Não existe essa obrigatoriedade, tá? Esses 15 anos eles podem ser 5 anos, e aí você se afastou, foi trabalhar na atividade urbana, ou mudou para outra cidade e acabou que não pôde trabalhar, ou foi cuidar do pai e da mãe, não pôde trabalhar, depois você retornou, trabalhou mais 5 anos, obviamente comprovando o retorno ao exercício da atividade, depois você se afastou novamente, e finalmente depois você retornou para a atividade e comprovou mais 5 anos, ou seja, 5, 5, 5, somados 15 anos, ou seja, a carência do benefício. Tem algum problema, professor? Não tem problema nenhum. Desde que você comprove o efetivo exercício da atividade por, no mínimo, 15 anos. Ah, pode ser 16, pode ser 17, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40? Pode, não tem problema. Aqui é a carência do benefício. É o tempo mínimo para você ter direito ao benefício. 180 meses, 15 anos. Ok? Comprovados, você preenche os requisitos. No mínimo 55 anos de idade ou mais e no mínimo 15 anos de efetivo exercício ou mais, ok? Agora, onde solicitar? Obviamente no INSS, através do aplicativo Meu INSS ou do site inss.gov.br. São nessas plataformas aqui que você pode requerer o benefício, tá? E aí vem novamente a minha sugestão. Sempre procure o auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário de sua confiança. Por quê? Porque isso daqui não é simples, isso daqui é complexo. E a cada dia que passa, está ficando mais complexo ainda e vai ficar mais complexo ainda. Tudo bem? Porque a tendência é essa. Ok? E aí vem a documentação. Qual é a documentação necessária? Primeiro, a gente trata aqui dos documentos pessoais, ok? Obrigatórios. RG, CPF, CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, certidão de nascimento ou certidão de casamento, o que for o caso, e o comprovante de endereço. Esses são os documentos pessoais. Professor, eu trabalho em regime de economia individual. Vou ter que apresentar essa documentação. É só a minha? Sim, somente a sua. Tá? De documentos pessoais, somente o seu. Professor, eu trabalho, na verdade, em regime de economia familiar. Eu trabalho com meu esposo, com meu filho, com a minha filha. Então, você vai ter que apresentar os documentos pessoais seus, do seu esposo, da sua filha e do seu filho. Ok? RG, CPF, CTPS, certidão de nascimento, certidão de casamento ou comprovante de endereço. E preferencialmente que essas pessoas estejam no mesmo cadastro único, ok? No mesmo cadastro único. Já é uma prova, né? Se você está no mesmo cadastro único, se você declarou que é agricultora, que é pescadora artesanal, e você está no cadastro único nessas condições, e todas as pessoas do grupo familiar que exerce a atividade estão no cadastro único, isso é uma prova. Tudo bem? E aí a gente vem para a autodeclaração, ok? Digital ou manual. Aqui tenho outra observação. Antes de 2018, na era Temer, digamos assim, que foi tenebrosa, o Michel Temer ele tirou um documento que era obrigatório para requerer o benefício de aposentadoria por idade rural. No caso, esse documento, todos os benefícios rurais, na verdade, foi removido esse documento. Qual era esse documento? Declaração do sindicato ou declaração da colônia de pescadores. Esse era um documento que era obrigatório, ok? E o Michel Temer veio e tirou esse documento do rol de documentos obrigatórios. Mas inseriu a autodeclaração, ou seja, você tem que autodeclarar
seu período, todas as condições ali que você exerce a atividade rurícola ou pesqueira ou extrativista, tá? Então, agora, a autodeclaração é um documento obrigatório, tudo bem? E ele pode ser digital, que você vai preencher pelo aplicativo Meu INSS no ato do requerimento do benefício, ou pelo site inss.gov.br, no ato do requerimento do benefício, ou pode ser manual, você vai imprimir, vai preencher manualmente, ok? Ou digitado, depois assina, e vai anexar no processo, tá? Ou quando você anexar esses documentos, ou posteriormente você anexa, tá? A digital, obrigatoriamente, você tem que preencher quando você estiver requerendo o benefício. É assim que funciona. Tudo bem? Faz parte do processo. Então, essa autodeclaração, pessoal, é um documento extremamente importante. E além de ser extremamente importante, ele é muito complexo. Não é simples de preencher, tá? Não é simples. Nem de forma manual e nem de forma digital. Ele não é nada simples de preencher. Tem muita coisa ali para preencher. Primeiro você começa ali com os dados pessoais do requerente, certo? Da requerente. Nome, idade, data de nascimento, identidade, CPF, endereço, etc. E aí depois começa a parte a ficar mais complexa. Você vai ter que declarar o período que você quer declarar, que você quer dizer que exerceu a atividade rurícola ou pesqueira ou extrativista, tá? Dia, mês e ano de início, dia, mês e ano de fim. E qual é, se você é agricultora, né, produtora rural, você vai ter que declarar qual é a sua condição em relação à terra. Você é proprietária? Você é poceira? Certo? Você é meeira? Qual é a sua relação com a terra? Você é comodatária? Arrendatária? Parceira? Entende? Então você vai ter que declarar isso, você vai ter que informar isso na autodeclaração, seja ela manual, seja ela digital. Não importa, certo? Você vai ter que declarar também qual é o regime de economia familiar que você trabalha, se é o regime de economia individual ou se é o regime de economia familiar. Você vai ter que declarar qual é o regime de economia, familiar ou individual. Se declarar individual, ok, é só você, tá? E aí passa para outra etapa. Se você declarar que é regime de economia familiar, então você vai ter que colocar os dados das pessoas que compõem o grupo familiar. Você é titular ou não? Você só faz parte do grupo? E por aí vai. Você vai ter que fazer, preencher, informar tudo isso, tá? Na autodeclaração. Por isso que eu digo, é complexo. Depois vai pedir as informações da propriedade, tá? Vai pedir as informações da propriedade. Qual o tamanho total da propriedade, qual é a área que você explora a atividade, certo? Qual é o tamanho da área que você explora, o nome do proprietário, os documentos do proprietário, identidade, CPF, ok? O nome da propriedade, tudo isso você vai ter que informar. E se isso, todo esse período, você laborou nessa propriedade ou tem outra propriedade, então você vai ter que declarar ali os períodos e tal. Enfim, é complexo, tá? Então você vai ter que fazer tudo isso. Vai ter que declarar tudo isso de forma correta. Ah, professor, mas eu sou proprietária. Então pronto, você vai preencher com seus dados, não tem problema nenhum. Ah, professora, mas o meu esposo, que é agricultor, ele é proprietário. Então pronto, você também é proprietário. Se você é casado no civil, você é proprietário. Se você está em união estável, você também é proprietário. Tudo bem? Ok? Superado isso, depois você vai ter que informar se, sendo proprietário, se você utiliza a propriedade para outro fim, né, por um determinado período, se você tem empregados e por aí vai, tá bom? Se você cede essa terra ou parte dessa terra, ok? Então tudo isso você vai ter que informar. Então preenchido todas essas condições, preenchendo de forma correta, certo? Você vai enviar a autodeclaração, seja ela manual, que você já preencheu ou ainda vai preencher depois que concluir o requerimento, ou seja ela digital durante o requerimento. Tudo bem? Superada a autodeclaração, a gente vai para a
finalização aqui do vídeo. São as provas, tudo bem? Que hoje o INSS não trata mais como prova, mas sim instrumento ratificador. Esse é o nome que o INSS utiliza. Por quê? Porque hoje o INSS, ele ratifica o período que você autodeclarou. Ele ratifica, ele confirma o período que você autodeclarou. Por esse motivo, a autodeclaração é um instrumento tão importante, certo? É muito importante, é importantíssimo. Porque o INSS ele não vai mais colocar o período que você trabalha, como antes. Antes o INSS informava, e aí ele homologava esse período, tá? Você declarava ali através da declaração rural, e o INSS ia e colocava o período e homologava o período. Agora não, agora o INSS ele quer o período que você autodeclarou, tá? E aí ele ratifica esse período autodeclarado. Ele confirma, tá? Ele não homologa mais, ele ratifica o período. Por isso que hoje não é mais prova, hoje é instrumento ratificador. Porque o INSS vai utilizar os documentos que você apresentou para confirmar o período autodeclarado, tá? E aí vem a situação. Cada instrumento ratificador, ele pode ratificar, comprovar 90 meses ou 7 anos e meio, seja o caso. Ou seja, meio período de carência. Cada instrumento ratificador, ele pode ratificar até 7 anos e meio, tá? Ah, professor, exemplo de instrumento ratificador, certidão de casamento, onde consta a profissão sua, na condição de segurado especial, obviamente colocando lá pescador artesanal, extrativista vegetal, marisqueira, certo? Seringueira, produtora rural, agricultora, lavradora, ou se o seu esposo tem essas profissões também, uma delas, né, obviamente, na certidão de casamento. E se você exerce a atividade em regime de economia familiar, a profissão do seu esposo, ela se estende à sua. Tudo bem? Obviamente, se você ajuda, se você faz parte do grupo familiar que exerce a atividade, que explora a atividade, seja ela pesqueira, seja ela de produção rural ou de extrativista vegetal. Tudo bem? Então, se você faz parte, os documentos, as provas, né, os instrumentos ratificadores que tiver em qualquer nome de qualquer pessoa do grupo familiar, ele se estende aos demais, desde que nada desabone isso. Como assim, professor, nada desabone? Ora, você tem uma DAP, certo? E você é a titular da DAP. Você tirou a DAP, é a titular da DAP, só que 2 anos depois que você tirou a DAP, você se afastou da atividade, foi trabalhar na iniciativa privada, foi trabalhar na atividade urbana. Então você se afastou da atividade. Aquela DAP, ela só vai servir até o momento que você começou a trabalhar na atividade urbana. Para você e para todos os outros. O outro período, o restante do período não serve mais. Por isso que cada instrumento ratificador pode ratificar, pode confirmar até 90 meses, até 7 anos e meio. E aí vem uma coisa interessante sobre a DAP. A DAP ela pode confirmar, dependendo do período dela, ela pode confirmar os 15 anos. Toda a carência. Uma DAP pode comprovar toda a carência do benefício. Ok? Fica a dica, tá? E aí a gente tem outros instrumentos ratificadores. Aqui no estado do Ceará, a gente tem o programa Hora de Plantar do governo do estado, certo? Então, é instrumento ratificador. O Garantia Safra é instrumento ratificador. A DAP, a CAF é instrumento ratificador. Tudo bem? Ah, professor, eu fiz um empréstimo rural no Banco do Brasil ou no Banco do Nordeste. É instrumento ratificador. Comprova que você é agricultora, ok? E que o seu esposo, que as pessoas que fazem parte do grupo familiar que exerce a atividade são agricultores. Tudo bem? Então, são instrumentos ratificadores que servem para comprovar o período autodeclarado. Tudo bem? Bom, esse foi o vídeo, Aposentadoria por Idade Rural da Mulher. Eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma, que eu tenha ajudado você de alguma forma, esclarecido,
são informações importantes, então eu peço a você, por gentileza, deixe seu like ou seu dislike, deixe seu comentário e, por favor, compartilhe o vídeo, pois tem informações importantes sobre o benefício de aposentadoria por idade rural da mulher. Tudo bem? Muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo, grande abraço.